Desembargadora Deliane, é uma alegria, aliás, juíza Deliane, é uma alegria muito grande o programa Memória Oral recebê-la. Sabemos da sua atividade, da sua dedicação ao tribunal, uma vida riquíssima que marcou por onde passou em razão da sua competência, da sua dedicação e do seu altruísmo. Então, seja muito bem-vinda ao programa. E gostaríamos, para abrir esse depoimento, que sabemos nós será de extrema utilidade para o registro da história do tribunal, perguntando como é que foi despertada a sua vocação para o direito e como é que chegou a Brasília, especialmente ao nosso tribunal. Desembargadora Carmelita, eu é que tenho que agradecer a honra de ser escolhida para vir registrar aqui o meu depoimento, principalmente ser entrevistada por dois desembargadores que têm parte na minha história, a senhora principalmente pela grande admiração que tem pela pessoa que é, pela espiritualidade com que conduz o seu trabalho, e pelo desembargador Antoninho, que depois eu vou revelar como ele influenciou na minha escolha em facilitar a minha vida como juíza aqui no Distrito Federal. Bom, a pergunta direcionada em como surgiu, eu acho que surgiu na infância. Meu pai era procurador de Estado e advogava, antes de ser procurador, advogava, e no escritório dele na cidade de Goiás, onde eu nasci, às vezes ele pedia para eu ficar na sala, de certo ele ia dar alguma voltinha, alguma coisa na cidade, e eu então, enquanto vigiava o escritório para ele, me fazia de advogada. Nem sabia ler, mas eu ficava em frente aos livros de direito, ele tinha muitos livros, e fingindo que estava consultando os livros, para quem passasse, achasse que eu era advogada. Então, eu acho que começou aí, pela empolgação dele com o direito. Depois assisti, na cidade não tinha o controle, assisti um júri em que ele debatia com o outro como promotor, e eu sabia que eram amigos conhecidos, e eu achei estranho aquele debate, aquela polêmica, e fui me interessando e sempre perguntando. E ele adorava o direito, explicava as coisas para a gente. Depois, mas continuei minha vidinha, né, e fiz todos os cursos pertinentes a uma menina daquela época. Piano, normal, pedagogia, sociologia, psicologia, tudo de acordo com o perfil feminino, mas eu gostava mesmo era do direito. Quando, na época do vestibular para direito, eu já era namorada de Natanael, que também direito no ouvido, né? Então, eu peguei uma prova difícil de piano no conservatório. Então, resolvi fazer o curso de pedagogia e deixei o direito, porque eu já estava preparando para o vestibular. Deixei o direito. E só vim a me dedicar ao direito como conteúdo teórico aqui em Brasília, já quando tinha meu terceiro filho. Mas antes disso, Natanael passou para o concurso de juiz em Goiás, foi juiz por 6 anos no interior, no sul de Goiás, e lá então éramos só nós dois, não conhecíamos ninguém, e o juiz tinha de ficar na comarca, inclusive final de semana. A corregedoria não autorizava sair nem no final de semana. E lá, então, a gente atuava junto de uma comunidade rica, cheia de afeto e tudo mais, mas como juiz de interior, você tem que ficar isolado. Então, eu, na época, fazia o último ano de faculdade em Goiânia, ia para casa nos finais de semana, Natanael sozinho lá, e eu tinha até, a minha dedicação começou aí, era a época da mini saia, eu tinha mini saia que usava em Goiânia e a roupa de mulher de juiz que usava na comarca. Então, mas aí com o tempo, ele ficou 6 anos, lá a remoção era custosa e o estado de Goiás ficou sem pagar por acho que 6 meses uma magistratura. Ele falou, vou largar a magistratura. Tínhamos já 2 filhas que precisavam sair daquela comunidade que sequer médico existia, e ele ia largar a magistratura, já estava com emprego, nós já íamos construir casa, tudo em Goiânia, quando abriu o concurso para juiz aqui. E aí ele
Fez o concurso, foi aprovado e mudamos. Numa Brasília fantástica, quase que no começo, a Asa Norte não existia, e a gente explorando tudo. A mudança chegou, mas nós não sabíamos nem como chegar no apartamento. Então foi assim que viemos. E ele ficou no Tribunal do Júri aqui. E nós trazíamos as visitas que chegavam para conhecer Brasília ou nos visitar, nós trazíamos para conhecer o Tribunal do Júri. Para você ver como era simples e a relação com o tribunal era de um carinho, de um cuidado tão grande, que um desses finais de semana nós encontramos o então, era juiz ainda, Branco, primeiro marido da desembargadora Maria Tereza, colocando veneno para os ratos em volta do prédio do tribunal. Então foi assim. E as amizades que se formavam, né? Eram poucos juízes, pouquíssimos desembargadores, e a amizade ia se firmando num apoio um ao outro. Não tinha formalismo, como a gente vê nos estados, juiz ter acesso a desembargador e tudo, não. Aqui era tudo uma irmandade. Depois, então, Natanael ficou como presidente, diretor social da Associação dos Magistrados. Então, todo o juiz que passava no concurso aqui, nós dois íamos visitar na residência do juiz, levava flores para a esposa e ia facilitando nas coisas que precisava na vida cotidiana de Brasília. Era assim que a gente recebia os juízes. Depois, e assim que se estruturavam as amizades. Eu me lembro muito bem do desembargador Nível, quando veio, nós fomos visitá-lo, levei flores para a Zélia, a Michele, a última filha dele era bebezinha de colo, lindo, uma bonequinha. E aí, assim, a gente ia frequentando as casas, no isolamento natural que o juiz fazia seus grupos, né? E daí foi indo. Com a Associação dos Magistrados, então, a gente fazia muito contato social com os juízes. E depois, em 84, eu tinha deixado meus empregos em Goiás para acompanhar Natanael aqui. Lá no sul de Goiás, eu era concursada do Estado, dei aula, criei uma primeira escola de segundo grau, e lá foi interessante também. Mas aí, aqui, o desembargador Nível criou uma equipe técnica para trabalhar na vara da infância, e ele me convidou para ficar como nessa equipe técnica, que era formada de psicólogo, assistente social e pedagogo, para acompanhar os menores infratores nas medidas de liberdade assistida. Então, a minha equipe era encarregada da Ceilândia. Toda quinta-feira a gente ia para a Ceilândia, numa Kombi do juizado, e lá visitava os menores infratores na residência, na escola, colocava no trabalho, e foi um período muito gratificante. Lá aconteceu um episódio interessante, nós fomos acompanhar um caso de uma menina muito novinha que apareceu como gestante. Então, nós fomos ver se tinha algum envolvimento do pai, que havia matado a esposa em presença dessas filhas e mantinha as meninas encarceradas em casa, fechadas. E nós fomos, e a equipe lá, conversando, sabíamos que ele tinha um desequilíbrio, e ele pegou uma faca enorme, aquelas peixeiras que usam no Nordeste. Quando ele pegou a faca, nós trememos, né? Falei, é agora, mas sair correndo do barraco dele não íamos. E ele levantou, entrou no quarto dele e nos chamou. E nós achamos a oportunidade boa para saber se ele era o violentador da menina. Então, quando chegamos, ele abriu um baú, pegou uma caixa de goiabada e partiu a goiabada para a gente comer. A faca era para partir a goiabada. Então, tivemos episódios assim, muito interessantes. E mas lá, nessa época, você já fazia o curso de Direito? Já fazia? Já fazia o curso de Direito, mas eu atuava lá como pedagoga. Então, com o curso de Sociologia e Psicologia. O curso de Direito? Aqui, na UDF. Então, lá eu tive excelentes professores, fui aluna do desembargador Hermenegildo, do desembargador Everardes, desembargador Luiz Cláudio. E como era a grade horária que a gente montava do programa, eu escolhia os melhores professores.
E aí, e com aquela responsabilidade, tá deixando minha família para fazer o curso à noite, trabalhava à tarde, dava aula de piano de manhã, trabalhava à tarde no juizado e fazia faculdade à noite. Aí eu fiz um curso bom. Natanael ficava, vai dormir, não precisa atravessar a noite. Eu falei, mas eu estou gostando. E havia uma cobrança maior, minha mesmo, por causa dos meninos. Claro. E quando era descoberta como mulher de juiz. Né? Natanael, na época, era juiz, era na hora. O desembargador Mário Gutierrez foi meu professor também. E eu chegava, às vezes, fazia um horário especial para aumentar a grade horária. Eu ia pôr no pé na sala, a aula já tinha começado, porque eu saía da vara da infância. Ele me dava uma pergunta sobre o tema que ele estava dando a aula. Então, ele me pressionava de forma carinhosa até. Mas, então, foi muito interessante o curso. Aí, no final, depois eu fiz uma especialização em Direito Menor, depois fiz uma pós-graduação no ICAT, depois fiz uma pós em Direito Público da UNB, e assim, peguei o programa, e de lá, quando Natanael veio desembargador, não existia o problema do nepotismo, eu já era do quadro, ele me chamou para secretariar na vara. Secretariei um período, depois eu fiquei como assessora dele. Aí começou a minha escola. Mas antes que prossiga na história, agora já como diretora da vara, nos fale mais a respeito dessa atuação na vara da infância e da juventude, que me parece um trabalho assim pioneiro, né? Foi. Isso o Dr. Nível tinha uma visão fantástica. Essa equipe, nós como cuidávamos da liberdade assistida, nós tentávamos inserir os infratores na comunidade. Então, nós conseguimos convênio com Sara Kubitschek, para os meninos que dirigiam sem habilitação, nós conseguimos trabalho para os menores no Palácio do Planalto, no Ministério da Reforma Agrária, que era o Dante de Oliveira, parece, que era o ministro na época. Então, os meninos iam para lá, nós mandávamos a equipe para lá, nós acompanhávamos os meninos, eles não ficavam sozinhos. Lá eles etiquetavam correspondência para o Ministério. E lá no Palácio do Planalto, o ônibus da presidência ia buscar os meninos na Ceilândia. Naquela época era Ceilândia, que era a circunscrição mais discriminada, satélite, que tinha o maior índice de criminalidade, lá e o Gama. Na época eu fiz até um estudo a respeito. O Gama era mais violento, mas aqui o número era maior. Aí então a gente acompanhava esses meninos e tivemos resultados fantásticos. Esse ônibus da presidência teve um efeito terapêutico para esses meninos, que eles se sentiram valorizados na comunidade. Isso era uma ponta para começar a valorização do menino e melhorar a autoestima dele e da família discriminada por um filho infrator. Então, ali a gente acompanhava, era curso profissionalizante, aceitar um menino infrator na escola. Eles gostavam muito de fazer curso de mecânica e capoeira, claro, para poder ter melhor jeito de atuar, né? Então, a gente direcionava para outros cursos. Aqui, onde agora tem o pavilhão de exposições, aqui no parque da cidade, ali existia um espaço aberto em que os meninos, nós criávamos em cada espaço uma aula aberta de uma matéria que o menino estudava se quisesse, ele frequentava a aula se quisesse. Ele ia para lá, menino de rua, ia para lá, recebia um ticket que dava direito ao almoço, um ônibus para casa, o banho. E se ele frequentasse conforme os ambientes de estudo que ele estudava, se história, matemática, geografia, ele podia passar o dia inteiro ali e à noite retornar para casa. Esse trabalho todo coordenado pela vara da infância. Que fantástico. Foi fantástico. Ainda um controle sobre as instituições de abrigamento dos menores, qual instituição que era regular, se esses meninos eram cadastrados, era tudo. Então, foi um trabalho fantástico, né? Depois mudou, com o Estatuto da Criança. Mudou, né? Nós participamos de estudos para implementação e sugestões para o Estatuto. Aí mudou. O Ministério Público começou a atuar lá direto, num trabalho, o que nós fazíamos de
chamavam de triagem, também importantíssimo. O menor infrator era apresentado imediatamente, ele não ficava na delegacia. Ele era apresentado imediatamente, a equipe fazia entrevista, um estudo rápido, superficial, fazia um relatório até o final do dia, subia esse relatório para o juiz, sugerindo se esse menino tinha família, se poderia voltar para a família, se ele deveria ser recolhido, se ele deveria receber o processo, se submeter ao processo, ao procedimento lá. Então, nós fazíamos isso, e lá é que eu comecei a desenvolver mais ainda as coisas que estava aprendendo no curso de Direito. Quando então o doutor Nívio me convidou para ser chefe da Defensoria, que também não existia Defensoria. Não existia. Né? Então era um funcionário que fazia, então eu fiquei chefiando. Tudo assim, isso não existia, era tudo por uma dedicação, não existia remuneração extra, não existia nada. Né? Então foi para a Defensoria. E lá iam os estagiários de convênio da Vara da Infância com a UNB e depois com o CEUB. E lá esses estagiários eram de uma vontade de aprender fantástica. O doutor Nívio uma vez chegou lá, Adeliane, esses meninos têm horário até às 5, já está quase 7 horas. Eu falei, eles estão aí porque quer, porque advogado tem prazo, eles têm que fazer as peças deles. Né? Então eles gostavam muito. E lá se formaram, começaram vários que hoje temos 3 promotores aqui, o Roberto, a Kátia, tem um que é procurador de GDF, tem um que é juiz federal, tem um que atua numa multinacional. Então, foi uma turma fantástica. Assim. Então, foi um período de trabalhar com o direito que me trouxe muito conhecimento e muito, muito retorno. Eu me então, lembro... ainda dentro dessa ótica, o trabalho com o menor, na época se falava menor infrator, né? Um termo assim, um pouco agressivo. Eu indago, e a respeito desse movimento hoje de caráter nacional, que vem ganhando muita força no sentido de diminuir a menoridade penal? Olha, o com desembargador... essa experiência toda, que nos diz sobre isso? Olha, eu acompanho com muita tristeza, às vezes fico revoltada com as manifestações a respeito, porque eu tive prova de que se houver vontade política e houver envolvimento com esse trabalho com o menor, é perfeitamente recuperável. A equipe que eu trabalhava e preferia trabalhar era com os casos de homicídio, porque no ímpeto da adolescência, os hormônios todos exacerbados e tudo mais, às vezes cometia o ato que tirava a vida de outra pessoa, mas era muito fácil de recuperar esses meninos. Muito fácil. Muito fácil. Que ótimo ouvir essa expressão. Muito fácil. E eu acho assim, através da música, como nesse espaço aqui se recuperava, através da valorização da família deles, porque os valores deles são diferentes dos nossos, né? Eles vivem num meio em que a luta para sobreviver é muito grande. Não tem a mãe, não tem o pai é alcoólatra, a mãe trabalha o dia inteiro e ele vive na rua. Então, é preferível ficar na rua do que voltar para casa que tem um pai e mãe brigando, né? Então, brigando, que eu falo, é briga mesmo, é batendo, é alcoolizado e tudo mais. Menino abandonado porque é trancado dentro de casa porque a mãe foi trabalhar. Então, a gente vê que tem muito resultado, se houver empenho. Agora, começou tudo com o interesse do Estado em diminuir a menoridade para votar, maior número de eleitor. Então, agora, a pretexto, pode até votar, pode até escolher político, governantes e tudo mais, ver como que é feita essa escolha, né? Então, eu acho que o adolescente ele precisa de acompanhamento. Ele precisa mesmo de vontade real de recuperar, de vontade real de dar educação. Depois, mais tarde, na minha história aqui do tribunal, eu fui juíza na Vara da Infância, e lá como substituta, auxiliando e tal. E lá eu via, chegava período escolar, o CAG, que ficava com os meninos ainda sob o processo, o CAG, período de férias, não tinha um responsável pela educação, porque a Secretaria de Educação não mandava, não tinha um médico, não tinha nada. Menino que era dependente de droga, furtava droga na farmácia do CAG.
Menino que não tinha o que estudar e o que fazer, não tinha programa de atividade nenhum, os nossos, que tem todo apoio. Se deixar desocupado, faz arte. Imagina os meninos lá, que já tinha esse começo da delinquência. Então eu ficava indignada, eu falei, não pode ficar, no período de férias, não pode ficar esses meninos sem ninguém aqui. Então, é uma luta. Houve uma época também que o desembargador Getúlio, quando foi corregedor, o doutor Nível tinha saído da vara da infância, ele me convidou, ele falou, Deliane, você tem o perfil, você conhece e tal, nós queríamos lá alguém que tivesse esse conhecimento para atuar na vara da infância. Eu falei, olha, eu acho que presto um serviço na minha vara lá de família, mas eu quero ser santo, não quero ser santa em vida. Lá a gente é para ser santa em vida, porque o que a gente vê da pessoa humana nos seus modos mais ainda elementares é na vara da infância. Lá tira o sono. Então eu falei, não, por enquanto eu ainda estou com meus filhos ainda numa fase de formação e eu prefiro ficar só na vara de família, mas acho que foi uma coisa que eu deixei mesmo. Ainda pretendo um dia fazer um outro trabalho com ele, sabe? Mas então foi isso. Na vara da infância foi muito, muito rica. E lá eu fiz esse trabalho como técnica, depois fui defensora e depois fui como juíza. E o concurso para juíza? Quando é que surgiu essa vontade concurso para juiz de vir para esse sacerdócio tão sacrificial? O que aconteceu é que a paixão pelo direito existia. A ânsia pelo conhecimento, acho que não vai acabar nunca. Então, eu vim trabalhar com o Natanael. Aí começou uma escola diferente. Aí, para fazer os votos, antes eu fui secretária, né, depois fui assessora, e ele era rígido no que a gente fazia, assim, ele, olha, tem tal processo, ele olhava e falava, é para o voto ser assim. Tinha coisa que eu não concordava, eu, o maior rebeldia de esposa, fazia do jeito que ele pensava e o outro do meu. Ele falava, o seu pode jogar fora, que é do jeito que eu falei. Então, com isso, eu exercitei 2 raciocínios. Exatamente. Exercitava 2 raciocínios, o dele e o meu. E aprendi com os processos a conhecer as sentenças dos juízes. Eu sabia quem era bom, eu sabia quem o relatório, os desembargadores nos relatórios, o desembargador de Lermando, que era uma riqueza de literatura. E aprendi que tinha um juiz no civil que dava umas sentenças exatas, e hoje está aqui o desembargador Antoninho. Tanto que quando eu fui fazer o concurso, aí fui fazendo os cursos. Ah, daí a remissão que você fez ao início, Antoninho. De que também o juiz ajudou a escolher. Antoninho, eu estudava a sentença dele, ele não sabe, nunca soube, mas eu vi a técnica que ele desenvolveu. Na sentença, do relatório, tudo. Olha, ele e o Ismanioto. Quando o Ismanioto eu plagiei na minha prova de penal. Eu até terminei a sentença do jeito que ele terminava. Esse dia que eu contei para ele. E aí eu conhecia bem o processo. E fazendo os cursos, fiz a especialização de Direito Menor, no ICAT Civil e Direito Público na UNB. E daí, então, peguei o programa do concurso de juiz daqui e fui estudando despretensiosamente. Eu não achava nunca que fosse conseguir. E fui estudando, assistia todas as provas orais que tinha aqui, eu fugia do gabinete e assistia. Eu tinha registrado todas as questões orais que tinha feito em direito comercial, que era o que eu mais achava difícil. Tinha tudo, tinha um bloco. Lembra dos examinadores? Lembro. O concurso de juiz ninguém esquece. Eu lembro que foi desembargador José Hilário, civil, o desembargador Hermenegildo, processo penal, como que ele se chama? Já aposentou também, que foi penal, o professor Matias, que foi constitucional. O representante da OAB. Da OAB, quem mais? Olha, eu lembro bem que do professor Matias, foi interessante, ele, aquele jeito dele de examinar, de um professor, né? Eu havia feito um curso que o Celso Antônio Bandeira de Mello tinha sido professor.
Então, ele me fez uma pergunta sobre direito administrativo. Eu falei, olha, todo mundo segue mais Eli Lopes Meireles, que pensa assim, mas eu sou mais Celso Antônio Bandeira de Mello, e aí deitei falação sem saber que ele já estava me examinando. E ele me deu uma notona lá, passei bem com ele. Mas então, o concurso é marcante, porque a prova oral é terrível, né? Terrível. É pública. Prova oral. Pública, qualquer um podendo. Eu lembro que No próximo mês, dia 17 e 18, nós teremos a prova oral do 40º. Pois é. E assim, eu sabia que o foco estava muito centrado em mim, por ser mulher de desembargador, embora Natanael não examinasse, mas ficava todo mundo. Eu sabia que a cobrança era. Ia ser grande. E teve examinador que me cobrou mesmo. Eu sei que o Hilário, por exemplo, ele alongou meu tempo de inscrição, porque acho que o povo estava assistindo. Bom, aí, quando eu passei na prova objetiva, nem Natanael acreditava que eu fosse passar, então ele falou assim, mas você é dureza, né? Que eu falei, agora eu passo no resto, porque eu tenho confiança na minha redação, eu não gosto de responder direito com X. Aí, bom, passei, aí foi até a prova oral. Foi até na hora da posse, eu de toga, eu falei, não acredito, mas foi muito, muito, muito bom. Que ano foi esse? Olha, eu não lembro o ano da posse, eu não lembro, eu sei que entrei para o tribunal em 84, quando fui para a vara da infância. Daí então foi uma sequência, né? Foi uma sequência. Então foi assim, e eu para estudar para esse concurso, 2 anos, estudando o programa, quietinha, e toda vez que Natanael... estudou sozinha? Sozinha. E aí, então, aqui tinha um grupinho que a gente reunia depois do expediente, ficava resolvendo questões. Ana Maria, Demétrios, Carmen Nícia, e tem mais, nós íamos, tinha uma que trabalhava na assessoria da presidência, e a gente ficava ali, estudava os pontos e a gente fazia os resumos, e debatia o resumo. E toda vez que Natanael ia para representar o tribunal para alguma coisa ou para algum congresso, eu ia como acompanhante, mas nunca fiz programa de acompanhante. Eu chegava lá, eu dava um jeito de assistir as palestras. Aí, Silvio Rodrigues, eu assistia Silvio Rodrigues, via o Carrali, especialista em direito de família, transmudar, ele já idoso, o Carrali, quando começava a falar, ele virava uma coisa, né? E também um espírito elevadíssimo. Então, o Carrali, ele não sabe, mas foi meu mestre. E aí, então... foi mestre de todos nós. Pois é. Então, assim que eu fazia. A ministra, hoje ministra Nancy, me dava uma força quando ela foi participar de encontros sobre reforma do Código de Processo. Natanael estava indo, eu estava acompanhando Natanael, não sei se foi, era para uma outra coisa. E ela me chamava, Adeliane, vamos conosco. Ada Pellegrini, esse pessoal tudo, eles debatendo reforma do processo, eu quietinha lá assistindo, né? Então eu aproveitava muito, muito desses encontros, né? Daí que, quando fiz o concurso e passei... Qual foi a primeira vara? A primeira vara? Primeira foi segunda de Fazenda Pública. Desembargador Hermenegildo, na época, ele criou um mutirão. O mutirão foi assim um horror. Tinha muito processo acumulado nas varas cíveis e de fazenda pública. Então, ele pegou essa turma novinha que estava vindo com a teoria toda na cabeça e, olha, vamos sentenciar, vocês vão ficar 40 dias em casa, não precisa vir ao tribunal, pega 200 processos para você, 200 para cada um, criou. Então, eu peguei processo que para eu ler, tinha tanto volume, tanta pensa, que eu tinha de ficar em pé. Então, era só sentenciar. Olha, você não tinha feito a instrução. E sentenciar. Olha, mas aí trabalhamos, trazia sentença tudo prontinha aqui, a equipe, para tentar desafogar as varas que estavam acumuladas, né? Mas foi um período puxado, viu? Eu cheguei a ficar branquinha, de tanto ficar em casa só sentenciando. Então, a judicatura não teve surpresas maiores, né? Assim, eu acho que assim, já conhecia o tribunal, tudo. Já conhecia muito bem o tribunal. Quando Natanael foi diretor
a escola da magistratura. Ele foi o primeiro diretor da escola aqui e nós fomos, eu já era funcionária, fui com ele até Porto Alegre para ver como que funcionava a escola já avançada. O Dallagnol, que era, eu vejo o nome Dallagnol e deve ser filho dele já atuando como procurador, né? E aí fomos conhecer como que o Dallagnol tinha montado lá. E aí montei com conhecimento de pedagogia e assessorando aqui, montamos a escola. O primeiro curso, ele lembrou o nome do primeiro curso ontem, eu não me lembro mais. Nós chamamos juízes assim que tinha maior comunicação e que a gente sabia que funcionava bem a vara. Cada um falava, um veio falar sobre a vara de família, outro sobre civil, outro criminal e tal. E aí mostrava, o juiz falava para os juízes novos como que ele administrava aquela vara, como que funcionava, o que tinha de peculiaridade, e assim foi indo. Montamos o primeiro curso, que eu lembro que um dos alunos foi o Hector, foi da turma do Hector Valverde, que eu lembro que ele, por ser goiano, eu lembrei bem dele, frequentando o curso. E daí, então, isso também me fez conhecer bastante como que funcionava, como que administrava cada vara. Daí, então, a senhora me perguntou qual a primeira vara. Foi vara de Fazenda Pública. Fazenda Pública. Justamente, por coincidência, uma segunda vara onde Natanael havia sido juiz. Na época, quem era juiz era o Camanho. Camanho, aquele brilhantismo do Camanho, né? Na comunicação. Zé Hilário também passou por lá. Zé Hilário, foi. Segunda. Mas Zé Hilário acho que era a primeira, não era, não? Não, era a segunda. Segunda? Pois é. É outro que a sentença, nossa, Zé Hilário sabia... Sabia muito. Né? Não, muito. E o Zé Hilário, assim, a sentença que merecia, ele merecia, pela complexidade do direito, ele alongava mais. Quando era questão simples, ele era lacônico, não fugia da técnica, decidia pronto, mas ele não gastava tempo com questões simples, aprofundava na outra. Então, com isso eu aprendi a técnica de cada um. Então, quando fui... ainda como substituta, eu fui para a vara criminal de Sobradinho, fui para uma de família que... Quantos anos ficou na substituição? Olha, lembra? Não foi sofrimento, eu não guardo. Não sei quando. Eu sei que quando chegou a minha vez na ordem de antiguidade, estava o Paranoá, instalando o Paranoá. Então, os meus colegas melhores classificados, eu acho que eu fui a 16ª no meu concurso. Quantos passaram no seu concurso? Eu acho que 28, por aí. Então, foi uma turma boa. Então, nesse daí, quando chegou a minha vez, Paranoá, eu poderia escolher civil ou família lá. Achei que a família era mais de acordo com o meu perfil e a minha formação, né? E aí fui para a família. E interessante, o Paranoá, quando foi criado a circunscrição do Paranoá e Samambaia, eu trabalhava como técnica e no gabinete de Natanael. E eu que fiz o estudo através da Codeplan e tudo mais, se era viável instalar novas circunscrições. O estudo da população e tudo mais. Então, uma das vezes que fui lá, nesse aí, eu falei assim, um dia se eu for juiz, eu quero ser juíza num lugar assim. Parece um lugarzinho do interior. Foi quando mudou a comunidade da barragem do Paranoá, foi toda mudada para o Paranoá Antigo. Coincidência, quando chegou a minha época de ser promovida... A vaga estava te esperando. A vaga estava lá, de família. Mas antes eu fui do juizado especial, que eu acho que é outra coisa que marcou na história daqui do tribunal, que vale a pena a gente detalhar, é que a Lei 9.099, quando veio, a então desembargadora Nancy já cuidava dos juizados de pequenas causas, que até hoje o povo chama pequenas causas, que de pequena não tem nada. Então, ela já cuidava disso, e daí ela criou uma equipe para estudar a Lei 9.099. E isso foi, eu tenho aqui um registro, veja, uma publicação de 1995, 95, quando nós, então, implantamos, foi aqui, ó, a Escola da Magistratura,
Será que a Nancy era Nancy, a ministra, era a diretora da escola? Era. Talvez seja. Era. Então, veja, Eu cheguei a participar aqui, do debate com do juizado, os juízes que fizeram parte dos juizados, e aqui, esse livrinho circulou, e nós fizemos um manual. Esse livrinho circulou o Brasil inteiro. Rio Grande do Norte funcionou a partir desse modelo nosso. E isso foi ainda na gestão do desembargador Carlos Augusto, e que era corregedor do desembargador Jerônimo. Então, o desembargador Jerônimo, depois que a Nancy saiu, que a ministra Nancy deixou aqui o nosso tribunal, foi ser ministra, e então me nomearam como coordenadora do juizado. Aí é que funcionamos de uma forma muito interessante. Aqui nesse livro a gente vê o cronograma, o fluxograma, como que deveria funcionar, a disposição, tudo, os modelos, os formulários de preenchimento, como que deveria o conciliador, tudo, a redução a termo. Então, nós montamos, na época eram 3 juizados cíveis funcionando com a única secretaria. Então, uma única secretaria atendendo 3. Uma única secretaria para 2 criminais. Então, eram poucos funcionários, tinha um funcionário que já era que fazia redução a termo. Nós fizemos contato com as faculdades para formar os conciliadores. O conciliador era estudante dos últimos anos de Direito, fazia o curso de conciliador, a gente fazia, dava umas palestras, explicava como que deveria conciliar, e não tinha remuneração. Fizemos uma luta para o Brasil inteiro, porque os conciliadores dos outros estados já queriam remuneração. Então, nós mostramos que aqui a gente conseguia conciliadores assim, e conseguimos que o tribunal atribuísse uma pontuação para quem recebesse o certificado de conciliador e a frequência, ele poderia ter uma pontuação nos concursos que o tribunal realizava. Então, com isso, a gente tinha uma frequência dos conciliadores. Então, era muito interessante tudo isso. E, além dos formulários, para agilizar o juizado, outra coisa que nós inventamos, não deve funcionar mais, porque a coisa mudou, ampliou o valor da causa para ter a abrangência do juizado. Isso aí eu acho que fez o juizado perder um pouco e a agilidade e a finalidade. Daí, então, nós fizemos contato com o departamento de Correios, porque o que demorava era a intimação, a citação. Então, aquele formulário do Correio, a RMP, não poderia ser, porque aquilo é regra internacional. Então, nós criamos uma tarja, um adesivo colorido, sabe aqueles adesivos coloridos? Pregava nos ARs, esse aí, a central de mandado, sabia que era de juizado, eles não tinham que fazer nada, mandava direto para o juizado. Fizemos contato, agilizava. Fiz contato com a Delegacia da Mulher, a DEAN, ela tinha acesso à nossa pauta. Quem agendava as audiências para violência contra a mulher era a DEAN. Então, eles falam, tinha sempre aquela resistência de apresentar imediatamente, né? Então, a gente fala, não, quarta-feira ou quinta-feira é dia da DEAN, só violência. Você pode citar aí e pode trazer, porque o delegado falando é melhor do que até chegar a correspondência do tribunal, a citação e tal, né? Então, já vinha direto. Quarta-feira era dia da DEAN, só tinha violência doméstica. Então, com isso, a gente agilizava. E foi um período assim, de muito trabalho, coisa nova, nós implantando. Né? Tudo novidade. Tudo. Os inquéritos vinham da delegacia, porque tinha de vir rápido, os que estavam em grau de recurso no tribunal tinham de descer para ter a oportunidade da conciliação. Então, pronto. O delito de trânsito, teve a época que eu estava lá vizinho do desembargador Antoninho, ele era da civil, delito de trânsito, lembra? Substituindo a querida Aparecida, né? A Aparecida acho que já estava convocada aqui. Então, lá nós fizemos, eu com o doutor Alexandre, promotor, filho do desembargador Hermenegildo, que eu conheci menino, meu vizinho Alexandre, e ele era promotor lá na vara de delito de trânsito. Criamos uma dinâmica que ele juntava todo mundo na sala, falava, se quiser fazer acordo, vem para a sala ao lado. Treinamos 2 funcionários do cartório, faziam o acordo, enquanto nós fazíamos a instrução. Quem não tinha acordo, fazia instrução na hora. Enquanto a gente trabalhava aqui, eu homologava acordo de cá e já resolvia tudo. O que aconteceu com o delito de trânsito?
acabamos com os processos dele no trânsito. E isso nessa avalanche, né? No final, olha, foi ótimo. E da Isso ainda no prédio velho. Prédio velho. E de vez em quando eu já ia, e assim, a escolha para os juízes que atuassem no juizado especial. Na matéria, precisava de conhecer muito de direito material, porque a sentença era dada na hora. Não é? E a gente dava a sentença na hora. E a audiência, tinha de marcar 9, 10 audiências de conciliação. Tinha juiz que ia, não queria. Não, marca 3, 4. Eu falei, não pode ser 3, 4, porque vai fazer acordo, do juiz não vai fazer nada. Então, no mínimo, eu fazia, no então mínimo eu sabia. 15? Era bastante, viu? Aí sobravam as 4, 5 audiências de instrução, que dava conta de fazer tudo muito simples, oral, tudo era gravado, os advogados achavam ruim, porque tinha que fazer contestação oral, eles não estavam acostumados. Teve um advogado que me desacatou em audiência, que jogar um código em mim. É mesmo? Foi. Mas nunca soube desse incidente. Não, mas resolveu lá, pronto, Resolveu acabou. Eu falei, não, eu registro, o senhor pode jogar o código, mas vai ser desse jeito aqui. Ele não queria fazer a contestação oral. Então, era tudo, e resolvia tudo, e realmente dava sentença em hora. Essa agilidade, infelizmente, perdeu. Foi desaparecendo. Perdeu. Eu acho que a complexidade da turma recursal também perdeu, eu já vi, né? Aí foi ficando muito formal. Foi né? ficando Exatamente. formal e discutindo. E é um lugar em que você, não era fácil decidir. A prova é limitada, porque é tudo ali. Né? A prova é limitada e a sentença na hora e o direito é o mesmo. Né? Então, às vezes eu corria lá no desembargador Antoninho, me empresta seu Código Civil, vamos me ajudar aqui. E ele, nisso também, ele me ajudou, né? Eu já sabia que ele era bom, né? Estava lá vizinho, por que não? O que hoje eu percebo que os juízes substitutos não têm essa humildade mais, de correr a um que passa a ser orientador, que soluciona numa questão qualquer, né? Então, acho que a gente tinha... Hoje os juízes substitutos, né, doutora Deliane, tem o orientador oficial, né? Nesse período de preparação, no curso preparatório, ele tem um colega já titularizado que vai realmente acompanhá-lo. Agora, entre o aspecto formal... Período é não, entre o aspecto formal e essa vontade, essa confiança que surge de um laço natural, assim, como esse que você está falando, a distância é muito grande. Eu acho que precisa ter humildade de expor a sua limitação. Ninguém sabe tudo de direito. Não é? Ninguém sabe tudo, ninguém domina tudo. Então, chega uma hora que você precisa de orientação de um mais experiente, né? Eu falava, Natanael, olha, 2 coisas a gente tem de aprender quando se torna juiz. Sentenciar, todo mundo sabe a técnica. Conhecer o direito está lá bonitinho. Mas equilibrar o justo ao direito, você dar a sentença e acordar à noite e falar, meu Deus, acho que isso precisa mudar. Quantas vezes eu já levantei e já corrigi coisa que eu havia decidido, né? O reflexo, um juiz de vara de fazenda pública, conforme ele pode inviabilizar a administração, não é? Um juiz que quer mostrar que sabe, todo mundo está ali porque sabe, não é? Um juiz que não tem a sensibilidade de perceber, de se fazer uma interação com o réu ou uma interação com a parte que está à sua frente, para sentir a dinâmica de vida dele. E isso, ter atuado numa comunidade pobre, mais simples, me ajudou demais a entender a pessoa, aquele que chega em casa, que trabalhou e que ganhou um dinheirinho da semana e que não foi fazer um happy hour, mas tomou uma pinga no boteco e chega em casa violento porque a mulher não fez a comidinha para ele. Então, você tem de aprender a entender isso, e eu acho que isso é muito importante para o juiz. Acho que isso de circular nas satélites é muito importante. O seu trabalho no Paranoá foi bastante reconhecido. Todo mundo conhecia o seu trabalho lá. Paranoá foi minha vida, né? Eu falo que eu, no final, estava acordando às 4 horas para dar conta do volume de processo, mas lá no Paranoá eu fui, assim, numa coisa que eu acho que foi nem escolha minha,
mas lá eu pude trabalhar com essa comunidade, lá eu fui juiz eleitoral da 2ª Zona, e lá essa comunidade me cativava pela simplicidade com que contava as coisas, né? Numa vara em que mostra as mazelas da família e tudo mais, as dificuldades. Então, lá eu interagia muito bem com eles. Eu sempre fiz audiência de conciliação. Foi o fecho da sua carreira, Foi. né? Lá eu fiquei acho que uns 10 anos ou 10 mais. anos. Ou mais. Então, lá eu fazia as audiências de conciliação. Como eu tive um problema neurológico, né, tive o tumor cerebral, eu fiquei um pouquinho com a memória prejudicada. Então, se eu lesse o processo hoje, no outro dia na audiência eu poderia não estar lembrando de alguma coisa. Então, eu peguei o hábito de levar todos os processos da audiência do dia seguinte para casa e estudava o processo e fazia o resumo. Eu chegava na audiência, eu chamava a parte pelo nome, sabia o nome dos filhos, sabia da dinâmica de família. Isso aí me ajudou o quê? A interagir com eles. Eles tinham maior confiança porque sabia que eles não eram um número, eles não eram um processo. Eu conseguia muita reconciliação. Tinha muito juiz, colega meu, eu falei, Deliane, você ainda faz audiência de conciliação? Eu falei, e reconciliei muito casal. Mesmo que seja para depois eles se separarem, mas mais consciente e aceitando mais a dinâmica da separação, aceitando essa ruptura da família, eu acho que vale a pena. Então, eu faço audiência, ninguém preside audiência por mim, eu faço conciliação de todos, marco tudo, marcava de 15 em 15 minutos, porque se fazia, eu já tinha os termos no computador, já ali que preenchia, uma secretária muito boa, o pessoal que foi trabalhar comigo foi fantástico, teve gente que foi para mim assim, chorando que não queria, que o tribunal tinha mandado para lá, que era doutora, eu tive uma funcionária que era doutora em biologia, chegou lá, ficou horrorizada de carregar processo e tudo, eu falei, olha, você fez o concurso para o judiciário, e aqui você vai ter, no final ela fez direito, agora ela até já saiu do tribunal, fez concurso para fora, fez direito, me ajudou muito, porque aí para incentivá-la, eu pedi que ela fizesse um levantamento, todos os laboratórios de Brasília que faziam exame de DNA, para ver quais que usavam de técnicas seguras para eu poder indicar. Ela fez um estudo, ela havia trabalhado no Ministério de Saúde, de como montar a sala da criança. Então, lá, como é comunidade pobre, as mães, quando iam para a audiência, tudo vai impecado com os filhos. Não tem quem deixar, não sei o quê, está dando de mamar, está não sei o quê. Era um passeio social. Aí entrava tudo para a audiência, menino, criança assistindo uma polêmica de pai e mãe. Falei, isso não está certo. Aí tinha um espaço assim, eu era diretora do fórum, né, administrava o espaço, aí criei uma salinha na frente, pequena, mas coloquei lá berço, que foi do meu neto, mesinha, aí todos os funcionários começaram a levar brinquedos e tudo, então tinha quadro negro, tinha tudo lá para a criança ficar. Ao invés das mães ficarem ou as famílias ficarem ali se intrigando no corredor, eu consegui uma televisão com vídeo, o serviço médico me cedia uns vídeos da Johnson, que ensinava como cuidar de criança, como amamentar, não sei o quê. Então, as mães, enquanto esperavam, assistiam alguma coisa lá. E era interessante. Mas não tinha ninguém para cuidar dessas crianças. Então, Isso que eu já ia perguntar. E o servidor? Não tinha servidor. Porque a nossa luta a gente nunca tem, né? Era em frente. Era em frente à minha sala. Prima rara. Então, era em frente à minha sala. Tinha lá. E tinha os seguranças que estavam por lá. Era o corredor que só tinha vara de família. E as crianças... Naquela época, a circunscrição do Paranoá tinha quantas varas? Foi instalada com uma civil, criminal e o júri. 3. E a civil, a criminal... Criminal, júri e família. Criminal e júri, junto. Criminal, júri, e família. Aí que depois foi desmembrando. Ficamos com 2 criminais, 2 de família e os juizados, né? Mas então, enquanto fui diretora lá, eu punha cada corredor do prédio, era um tema. Família aqui, criminal no outro, juizado outro, que já reunia o povo ali. Bom, então, quem que ficava cuidando dessas crianças? Na hora que a mãe estava em audiência, outras mães que ficavam por lá, porque eu não podia designar ninguém.
Então, não tinha servidor. E as crianças brincavam, tinha uns que batiam na minha porta, e chamavam, ô tia, acabou o giz, acabou o lápis. E muitas crianças que as mães começavam a mandar para o fórum, para ficar lá, porque não tinha creche, não tinha escola, não tinha nada. Quando eu descobri, tinha criança frequentando à tarde a sala de criança para ficar brincando, desenhando. Como se fossem espaços né, da comunidade. Então, isso aí me facilitava muito a interação com a comunidade. Então, foi muito, muito gratificante. Isso do juiz presidir a audiência, do juiz interagir com o cidadão e tudo. Não dava para andar pelo Paranoá porque era muito processo, era audiência a tarde inteira, e sentença e olhar os processos era em casa e tudo. Mas então teve essa sala da criança, que foi muito bom, as festas de Páscoa, uma instituição, uma creche que recebe filhos de detentos, que nós fazíamos sempre dia da criança, festa de Páscoa, tudo lá no fórum, fazíamos gincana entre as sessões e tal. Dia da criança levava para passear lá no clube dos servidores do tribunal. Então, era o jardim de frente do fórum, fomos ver mudas, lá tem ipês que eu plantei, que eu fiz muda e plantei lá. Não voltei ainda para ver se está florindo, não. Mas então foi muito bom. E era um fórum feminino, tinha um único juiz do Tribunal do Júri, que na época era o Fischer. E o resto tudo era mulher. Então, era um fórum feminino. Então, a gente não se encontrava, cada um no seu trabalho, mas sexta-feira, na época foi a doutora Ana Maria, que era diretora do fórum, instituiu que sexta-feira a gente faria um lanche, nós todos juntos na sala de lanche dos juízes. Essa sala eu defendi com unhas e dentes lá. Tinha espaço para a defensoria, tinha espaço para o Ministério Público, tinha para o núcleo de assistência da faculdade, tinha que teve um chefe lá, o filho do Jorge Arge, também fabuloso rapaz, foi chefe lá do núcleo de assistência. Então, lá todos queriam o espaço lá de cima, que é o espaço comunitário aqui do fórum. Lá fazia festa de Páscoa, festa junina, fazia tudo lá. Chamava Sala de Lanche dos Juízes. Mas sexta-feira a gente reunia e lanchava lá. Aí precisa de um espaço próprio para você descontrair, para você dizer da sua problemática naquela circunscrição, né? Então, como que está atuando e tudo mais. E do dia a dia mesmo, das futilidades. Então, né? Ao chegar à vara de família, no caso específico, foi na circunscrição judiciária do Paranoá, você encontrou aí o campo ideal para trabalhar, nunca pensou em sair de lá? Não. Ficou até aposentar. Foi. E aposentou-se muito nova, né, doutora Deliane? Muito nova, Qual a razão dessa aposentadoria precoce? Eu tive um período lá também, de falar de a carreira da magistratura, né? Que eu fui surpreendida um período, que eu saí de férias, quando eu voltei, estavam as funcionárias me chamando, desembargadora, e como? Pelo fato de Natanael ser desembargador, de vez em quando o povo me chamava de primeira-dama, desembargador, eu nem liguei, ele não era presidente mais não. Aí eu falei, doutora, a senhora não viu o jornal? Não, foi publicado, só foi convocada para o tribunal. Quando o tribunal fez a pergunta se preferia a vara civil, a área civil ou criminal, eu nem respondi, porque eu falei, não vai chegar a minha vez nunca. Eu sempre preferi o civil. Quando saiu a minha convocação criminal, para substituir quem? Ismanioto. Meu Deus, eu tremi nas bases, né? Eu falei, mas desde o começo foi assim, eu aceito desafio é para vencer, né? Olha, morri estudando direito penal outra vez, né? Aí vim. Olha, os votos do Ismanioto, uma coisa fantástica, né? Eu vinha, foi um período difícil, porque a gente recebia os processos. E então, eu acho que os outros juízes estavam já convocados ou em outras atividades e chegou o meu nome, né? Ou de férias e tal. Então, chegou o meu nome. Só sei que foi uma experiência também fantástica. Julgar em colegiado é uma coisa que muito gratificante. É uma visão diferente. Discutir o direito, né? Respeitar o ponto de vista do outro. É a mesma coisa do que aceitar uma sua sentença reformada pelo tribunal. Eu falei, né, quando eu tive a primeira, que foi consertada, né, eu falei, né, ele falou, é o exercício de humildade que o juiz precisa ter. E é isso mesmo, aceitar que o seu pensamento, a sua forma de ver o direito
pode não ser a correta, pode ter alguma coisa que precisa de reparo. Então, o juiz precisa ter muito isso. E o julgar colegiado foi muito bom. Eu tinha dia, o presidente da turma, ele chamava meus processos para me liberar, para eu voltar para o Paranoá, porque eu tinha lá as minhas atribuições lá, né? Meus processos. Então, muitas vezes eu terminava, mas no dia que eu vinha para o tribunal, pela distância do tribunal, eu não agendava audiência. Então, eu estava por conta do tribunal. Aí eu ficava embevecida, vendo o Ismanioto julgar, vendo Mar Machado. Olha, muito bom. E um convívio muito bom, a Sandra de Santos do meu lado ali. Olha, foi muito bom. Então, encheu de honra meu currículo, porque eu participava com gente ali que, para mim, sabia tudo de direito, né? E eu ali, mas foi muito bom. Venci essa etapa, né? Passei a gostar mais do direito penal, né? E continuei com o meu enfoque também mais rígido na questão do tráfico, porque eu já tinha experiência de trabalhar com menores que usavam droga, tentava sair da droga e não conseguia por causa do tráfico. E fui um pouco rígida foi o traço que eu trouxe. Mas aí voltei para a minha vara, voltei à normalidade, comemorei ter dado conta de todos os processos, né? E foi interessante. Agora, o período de eleitoral também foi um período difícil. Assim, um volume muito grande e a época de eleição que eu estive no Paranoá, é um povo que se envolve muito no processo eleitoral. O dia da eleição é muito conturbado, uma eleição que nós estávamos fazendo apuração, passamos 2 noites e um dia todinho, sem dormir, sem nada, dormindo no estádio lá para fazendo as apurações, aquelas urnas eletrônicas ainda estragavam muito, então foi muito difícil conter o povo. Tive de prender gente lá e que depois a turba veio, ele era um líder comunitário e ele estava ameaçando gente mesmo, e lá eles brigavam para ferir as pessoas. E lá, então, eu mantive na carceragem do fórum um que era líder lá. Depois é que eu soube que ele representava Jesus Cristo na época da Semana Santa. Então, a turba veio querendo invadir o fórum. Quando veio invadir o fórum, que era o prédio do meu ciúme, eu saí, saiu segurança atrás de mim, o promotor mais atrás, e o segurança, doutora, não vai sozinho. Eu falei, pode deixar que eu vou resolver. Peguei o sujeito que estava encarcerado, falei, eu não vou conversar com a turba, né? Não sou doida. Tinha grade. Aí pus ele do meu lado, eu falei, você vai continuar detido até chegar à última urna. Eu prometo que te solto depois da última urna chegar aqui. Mas você vai me mostrar quem que é líder do movimento aqui. E você vai conversar com ela o que eu falar. Aí chegamos no portão e mostrou, era uma senhora, aí ele conversou, eu falei, olha, eu tenho cela para todo mundo aqui se vocês continuarem. Mas se vocês dispersarem, entregar essas bandeiras, esses negócios aí para a segurança, ele vai sair depois que chegar a urna, mas agora tem que sair todo mundo aqui. E ele que conversou, e saíram. Na hora que eles saíram, eu tremia. E depois, um dia também, que tivemos que fechar o portão de uma das sessões, de um prédio, e a turba lá fora, aqueles que ficam atrasados e tudo, mas os que tinham senha nós já havíamos recolhido, né? Tudo dentro do prédio. E eles arrebentaram o portão, passaram por cima, me arrancaram a unha do tendão. Mas foi uma coisa assim... Comportamento, isso no dia da votação, da eleição? No dia da eleição. Então, aí eu pedi mais reforço de segurança. Quem era? Eu acho que foi a desembargadora Idevalda, o desembargador Nível, e mandaram um reforçozinho lá e tal. Controlou. Mas o período de eleição foi muito difícil, mas passou, cumpriu. E é interessante, desembargadora, assim, no dia que eu estava indo, carro eleitoral e tudo mais, o papel da mulher, né, na magistratura. Eu de carro indo para trabalhar, fazer inspeção nas sessões, se estava tudo direitinho. Quando então um popular passou, está usando carro oficial, né, madame? Essa mordomia vai acabar. Eu falei, pois é, né? Ele está à toa, eu estou trabalhando, então assim. Mas então... foi muito interessante. É muito interessante
esse incidente, né, até jocoso. E eu lhe perguntaria, nós já estamos chegando ao final, ele já me deu o aviso do tempo. Você sentiu alguma discriminação como mulher ao exercer tantas atividades importantes e ao correr até tantos riscos físicos em determinados incidentes? Eu acho que discriminação não, mas um tratamento diferenciado, sim. Tem, né? Juíza, numa mulher, muitos homens machistas, advogado, tudo isso trata, né? Principalmente quando é a parte que perde. Né? Aí dá sempre um comentário. Sobretudo. Eu vou ao CNJ para... Teve outra coisa do CNJ também, né, do controle do CNJ. Aí o valor dos juízes começava a questionar isso, exatamente. Em audiência, não só o advogado, mas profissionais, tudo mais, né? Qualquer coisa do CNJ. E também, você me falou da aposentadoria que foi precoce. Eu gostaria, antes de você encerrar, que nos desse assim, uma espécie de uma justificativa, não é? Primeiro, uma carreira bonita dessa, foi uma paixão, Exatamente. Foi a minha vida, uma parte da minha vida que foi muito importante para mim. Mas mais importante não foi isso na minha vida. Mais importante era o marido que eu gosto. Ele ia aposentar, eu achava que estava no momento dele, e eu queria ficar com ele. Aí, bom... Não me arrependo. Tem uma água à sua disposição a respeito de discriminação, doutora Antoninha. Eu tenho um caso muito interessante também. Numa audiência, interrogatório de interditando, o filho levou o pai, e o pai estava muito inquieto, parece que não tinha tomado remédio, justamente para poder sair e comparecer à audiência. Então ele apontava para mim, doutora Deliana, e perguntava para o filho, quem é essa mulher aí? Aí o filho virou para o pai e falou, é a juíza. Ele falou, a mulher do juiz. Assim. A juíza é a mulher do juiz. Mas eu já tive, na cidade em que Natanael era juiz, às vezes chegava alguém na porta, eu ia atender, eles falavam, seu pai está em casa. Ele muito novinho também. Agora, como específico, assim, por ser mulher, eu não senti tanto. A não ser esse dia que eu fui enfrentar o povo que estava entrando, né? É claro que eu senti que eu estava me valendo da condição de mulher também. Aí foi vantagem. Exatamente. Foi vantagem, mas que mulher precisa estudar mais, precisa administrar melhor o tempo, tudo mais para conseguir exercer uma profissão como a de magistrado precisa. Tanto que eu tinha colegas que estavam amamentando e dando sentença. A Oriana, por exemplo, eu lembro muito bem dela contar, porque eu dividia a condição com ela. Ela contando que já estava quase no final da sentença, o bebezinho que ela estava amamentando dava um chutinho no teclado de sorvete. Então, as mulheres têm dificuldades específicas, né? Mas tem também oportunidade específica de ter maior receptividade, é tratada com mais carinho. Eu acho que tem tudo isso. A mulher que sabe, ela sabe tirar o partido, né? Daí é que foi, da aposentadoria. Natanael, ele foi juiz desde novinho, ele falava que já tinha exercido tudo quanto função, cargo e tudo da magistratura e queria aposentar com diabetes complicado. E eu achava que ele merecia isso. E não queria que ele ficasse só. Mais água. Então eu acho que foi a escolha certa. Foi a escolha certa. Saí também. Vou ser muito sincera, uma coisa que me motivou foi o CNJ. Por quê? O juiz, eu acostumada com os juízes desde menina quase. Eu vi sempre juízes trabalhando, juízes dedicados, juízes honestos. E com o controle do CNJ eu vi um desrespeito. O juiz passou a ser tratado como um preguiçoso, que não trabalhava, que poderia ser afrontado na audiência por qualquer pessoa, podia ser desacreditado, que os recursos eram recursos mais ofensivos do que técnicos, e os próprios operadores do direito, eu já tive ocasião de desrespeito em audiência e tudo mais. Eu falei, eu tenho uma vida para cuidar, uma vida cheia de afeto e tudo mais.
Gosto muito da magistratura, gosto muito do que faço, mas eu acho que tem um momento que chegou o meu momento, né? A própria evolução do direito de família, né? A gente vai tendo a visão própria da gente, a forma de interagir, a forma do direito de família evoluir. Eu falei, eu não consigo. É um dos ramos de direito que mais evoluiu, né? Evoluiu. Doutora? Então, a família está colocada num segundo plano. Então, os valores de família não são trazidos e são preservados. Então, isso eu senti, eu falei, isso eu não vou conseguir mudar o meu jeito de ser, o meu jeito de pensar. O juiz precisa ter essa empatia e eu não vou conseguir ter. Está na hora de eu sair. E saí. E os funcionários diziam assim, como o Natanael ia sair também, a minha vara virou uma rotatividade de funcionário, porque ninguém queria ficar comigo porque eu iria aposentar. Eles me aposentaram junto com ele primeiro, sabe? Aí eu não conseguia formar equipe. Então, gente que começou comigo lá, que nem tinha feito curso de Direito e já estava fazendo concursos por aí, né? Planejando concurso, já estava querendo sair. Mudou a sistemática do tribunal. Tive funcionárias assim que chegavam e falavam, olha, hoje é meu último dia aqui, amanhã eu tomo posse em tal lugar. Porque eu não tinha mais o que oferecer na vara para eles. Aí ficou difícil administrar a equipe. E aí chegou o momento. Também passei por isso. Não passou? O pessoal vai. Vai saindo, né? Vai saindo, não, eu vou perder essa função. É natural. E é natural que eles busquem isso, né? Mas então, e aí eu acho que não foi precoce, não. Eu engano muito. Mas eu tinha um tempo de Goiás, que eu fui professora lá, e depois, contei de 84 para cá, quando eu fiz até uma justificativa judicial para tentar juntar o tempo que eu dei a aula de piano, foi até a doutora Celene que fez a minha audiência. Eu tinha um tempo que eu poderia até juntar mais, mas acabei não juntando como professora de piano, que eu comecei a dar aula desde 16 anos, por aí. Mas foi o tempo justo e puro e muito aproveitado aqui na magistratura. E o tribunal, assim, o tribunal passou a ser a minha casa, né? É aqui que tem um significado de coisas construídas e amizades estruturadas, né? De verdade mesmo, morar em apartamento funcional fez com que a gente crescesse como uma família. Viemos para Brasília sem as famílias originárias nossas, né? E ali os vizinhos, Otávio, Hermenegildo, Queiroga, nós morávamos tudo no mesmo andar. O desembargador Dilermano, meu vizinho de baixo, que tocava violino e eu tocava piano. Quando eu tocava piano, ele subia para tocar comigo. O Jerônimo que eu já chamo assim, né? O desembargador Jerônimo, que nosso vizinho, quando nós mudamos no dia 31 de dezembro, não tinha nada nada funcionando naquele dia. Nós queríamos mudar para preservar os móveis que nós queríamos viajar. Ele desce com uma panela de sopa daquela bem substanciosa quentinha. Então, era uma amizade. Os meninos cresceram como irmãos. Até hoje eles se reúnem. Meu filho tem um dom de agregar, reúne os colegas daquela época, hoje tem juiz, tem promotor, tem defensor, tem tudo, reúne na casa dele, tudo, nós somos tios, tias, então essa é a nossa família, né? E assim foi o tribunal, tem toda essa história. Então isso daqui eu achei de coisas que nós divulgamos, e aqui é a primeira revista dos juizados, a da escola da magistratura. Então tem coisas que eu guardo como relíquias, né? A primeira revista que nós montamos aqui foi o Girardi aqui, quando Natanael estava na vista. Então fizemos uma forma por cada assunto tinha a orelha do livro de uma cor. Então, com isso aqui, nós divulgamos o Distrito Federal em juizado. O Brasil inteiro nós distribuímos essas primeiras revistas de juizado, a não ser Mato Grosso, que já funcionava de uma forma antes da Lei 9.099, nós fomos precursores. Até São Paulo seguiu o nosso modelo, porque eles não tinham juizados ainda. Porque São Paulo é muito grande, complexo, e aqui nós tínhamos a grande vantagem da circunscrição judiciária, ser tudo próximo da administração, fácil de administrar, os juízes participam tudo, né? E isso fez de Brasília ser especial mesmo. Por isso que a gente tem essa justiça de excelência,
que quando elogiam, eu acho que é mais do que justo, um acordo em tempo real, né? É tudo. O brilhantismo dos componentes do tribunal, nós temos pessoas aqui... Trabalhei esse acordo em tempo real. Não é? Pois é. Então, isso dá uma trabalhada. Até hoje deve estar, né? Pois é. Para então, manter a isso. digitalização que se busca aí, tudo, né? Então, são coisas Somos informatizados. Primeiro que muito. Então, eu acho que é isso. Eu acho que fiz o limite do que eu fazia, trabalhei com o melhor das minhas forças, mas ainda vejo que tem muita coisa que poderia ter sido feita. Mas o tempo é limitado, né? O tempo é limitado e acho que sinto falta. A gente, quando aposenta, não é, desembargador? A gente sai do contexto. A gente venha sempre matar a saudade. Pois conosco. é, mas é que vocês estão sempre trabalhando, nós não temos direito de ficar aqui, não. Não, mas nós temos direito de matar a saudade. Isso faz parte Pois é. Isso faz parte dos nossos direitos. A gente sai do contexto. Sai, é verdade. Sai do contexto, mas guarda tudo de bom do tribunal. E fica saudade só. Devagar, doutora Deliane, nós agradecemos muito. Foi uma entrevista que muito rica, vai enriquecer detalhes, né? o nosso acervo, a memória do tribunal. E embora nós já esperássemos, né, pela grandeza da sua trajetória que conhecemos muito bem, foi fantástico ouvi-la. Muito obrigada. Eu é que agradeço, desembargadora. Se contribuir para alguma coisa, mas o afeto é tão grande que a memória é afetiva. E não muito tão obrigada, técnica. Muito obrigada. Obrigada a vocês.